A bolsa sobe, o dólar cai, o euro cai, mas o dólar sobe, o euro sobe e a bolsa cai um pouquinho. Notícia boa, notícia ruim. A gangorra das finanças do mercado e tudo numa expectativa que ainda não é 100% palpável. O Michel Viriato, professor de finanças do INSPER, está conosco. Vamos falar sobre essa gangorra que tanto aflige o mercado e as pessoas comuns que fazem e querem saber o que fazem da vida no que se refere ao dinheiro. Michel, como vai? Tudo bem? Muito boa tarde a todos, tudo bem? Seja bem-vindo. Olha só, num dia a gente comemora que a notícia da vacina está fazendo com que as bolsas no mundo inteiro, porque tem 95% de eficácia tal vacina, então já tem uma perspectiva a partir de janeiro. No dia seguinte, vem a notícia de que os leitos no Rio de Janeiro estão 95% ocupados. No outro dia, outra vacina, no outro dia, outro problema que vem da Europa. Nessa gangorra maluca que mexe com a vida financeira de grandes empresas, de estados, de países, qual aquela que mais é relevante? A notícia positiva ou a notícia negativa? Bacana, legal. Sem dúvida, o que você levantou muito bem, os investidores ficam não entendem o dilema entre você tem uma notícia agora negativa da Europa com a segunda onda, os leitos aqui no Brasil também, aparentemente parece que a gente vai entrar numa segunda onda também, mas a bolsa sobe com relação à vacina. Porque o que acontece? Na verdade, os investidores eles antecipam, né, os resultados futuros, o que vai acontecer à frente. E o que vai acontecer à frente é que, com a chegada da vacina, o que a gente está passando agora de uma segunda onda de casos subindo, isso vai acabar, né? Ou seja, vai deixar de existir. Então, o investidor ele já desconsidera esse cenário que a gente está vendo hoje de maiores casos como algo permanente. Se não é permanente, então não tem por que você colocar no preço dos ativos. Sônia. Oi, professor, boa tarde. Sônia Blota, tudo bom? Prazer tê-lo aqui Boa tarde, conosco. Sônia. Professor, a gente viu que o começo do ano foi totalmente das empresas digitais, né? Por motivos, né, de um ano atípico, mas a gente percebe que agora as commodities e os bancos, eles estão em alta. E eu também noto aqui pela tabela que as ações da Vale subiram igual um rojão hoje. Eu queria perguntar para o senhor, né, o que explica esse comportamento do mercado e se isso seria já um otimismo, já que a gente está indo para o último mês do ano. Sem dúvida, chega o final do ano, sazonalmente, a gente tem aquela alta com a relação à perspectiva em relação ao ano futuro. E a gente, naturalmente, o ser humano é otimista, então a gente começa a colocar cenários mais positivos. Você levantou bem que algumas empresas que estavam para trás, mas não é pouco, muito para trás, como por exemplo os bancos, né? Veja, mesmo com as altas recentes dos bancos, eles ainda estão aquém do Ibovespa no ano. Então, veja, se pegar em 12 meses, o Ibovespa sobe cerca de 1% e alguns bancos grandes, como por exemplo o Itaú, em 12 meses ainda perdem cerca de 10%. Ou seja, eles estão 10% atrás do Ibovespa, mesmo considerando a alta forte que aconteceu nas últimas semanas com esses bancos. Então, o que está acontecendo agora é uma recuperação, ou seja, os ativos eles estão recuperando o espaço perdido com essa perspectiva da vacina recuperar as receitas futuras, né? Zaidan. Professor, boa tarde. Nós sabemos que muita gente que simplesmente deixava o dinheiro ali aplicado teve de buscar alternativa, né, com a queda da taxa de juros, que continua só na estratosfera quando o banco é o credor. Mas a questão fiscal, o governo tem aí um pacotaço de títulos para resgatar entre janeiro e abril. E além disso, há dúvidas, por exemplo, se um novo programa social permanente vai exigir, inclusive, que o governo busque recursos em algum lugar, ele não sabe onde ainda. Que tipo de impacto o problema fiscal terá para quem aplica dinheiro, para quem está de olho na bolsa ou em títulos públicos? Como é que o senhor vê essa questão do problema fiscal
que parece será complicadíssimo no ano que vem. Boa tarde, Cláudio. Sem dúvida você levantou muito bem. Este é um receio que se tem com relação no mercado financeiro, que é a parte fiscal. Se o governo vai ter de começar um novo programa, né, ou retomar o programa que está para acabar, emergencial, e isso vai levantar mais gastos e, eventualmente, a dívida pública pode subir mais ainda, né? Então, você levantou muito bem, o mercado tem medo disso, e é por isso que o dólar ele não caiu tão forte. Ele caiu nesse mês de novembro, né, mas ainda está num patamar razoavelmente elevado no ano, né, de forma geral, né? Então, veja, tanto o dólar está num patamar alto, como as taxas de juros dos títulos longos também está num patamar elevado. Então, veja, os investidores eles estão percebendo isso. No relatório que saiu hoje do balanço dos títulos, por exemplo, no Tesouro Direto, onde os investidores estão resgatando? Estão resgatando dos títulos referenciados à taxa Selic, que são os títulos de curto prazo. Ou seja, aqueles que rendem menos. Então, os investidores estão resgatando desses títulos para diversificar suas carteiras em outras alternativas, por exemplo, a Bolsa de Valores. A eleição nos Estados Unidos teve algum impacto importante, com todas, embora haja contestação judicial, mas com todas as indicações de que Joe Biden assumirá o cargo no dia 20 de janeiro? A eleição americana foi muito discutida e houve um receio antes, né? Ou seja, se a gente pegar em outubro, os mercados na segunda quinzena de outubro caíram bastante, com medo de eventualmente ter alguma disputa mais forte e também receios com relação ao Biden. O que acontece é o seguinte, se a gente olhar no passado, na história dos Estados Unidos, nos governos dos democratas, a Bolsa subiu mais do que nos governos dos republicanos. Então, na verdade, o medo com relação a democrata ou republicano, a uma disputa, isso tudo houve um receio anterior, e à medida em que passou-se a eleição e já se descobriu quem é o candidato e viu que foi uma vitória sem sombra de dúvida, o mercado simplesmente relevou isso e deixou para trás, tá? Então, toda essa briga que o Trump está fazendo agora já foi completamente desconsiderada pelo mercado financeiro, então não é mais uma pauta, né? Já deixou de ser uma pauta para o mercado financeiro. O que o mercado financeiro agora está olhando, principalmente, é a implementação da vacina e os seus reflexos na economia. Michel, tem gente que tem aplicação para 3 anos ou coisa do tipo, e que no momento às vezes resolve até pagar ágil para tirar esse dinheiro para resolver um problema, né? Prefere perder um pouco daquilo que você faturou, ou às vezes até perder parte do capital. E quem tiver a possibilidade, puder fazer um esforço extra, deve segurar essa onda e deve deixar de sacar esse dinheiro agora, retirar esse dinheiro agora, porque vai ser mais rentável lá na frente e numa situação mais estável, digamos assim, quem tem aplicação para esse longo prazo. E aproveito já engatando outra, quem tem dólar na mão, você entende você falou que o dólar vai estar diferente e tal, pro começo do ano que vem e tal. Quem tem dólar na mão deve fazer virar dinheiro isso agora ou deve esperar mais um pouco? E qual é o limite que você enxerga para poder se desfazer? Para quem, estou falando de gente que tem pouco dinheiro, mas quer fazer real, virar real na mão. Legal, excelente pergunta. Então, para aqueles que têm, eu vou começar pelo final, tá? Para aqueles que têm dólar na mão, então eu vou juntar com a questão que o Zaidan levantou, o receio fiscal. Isso ainda é um risco premente, ou seja, é um risco que existe. Então, se você tem dólar na mão e você tem investimentos de risco, como em bolsa de valores, então o dólar ele é uma alternativa descorrelacionada, ou seja, quando a bolsa sobe, o dólar cai. Quando o dólar sobe, a bolsa cai. Então, descorrelacionado. Isso traz uma vantagem muito grande para o portfólio. Então, se você tem dólar na mão, segura mais um pouco, tá? Não está ainda na hora de vender, porque ainda existem muitos riscos com relação ao que o Zaidan levantou, com relação à parte fiscal. O que você levantou no começo, realmente, com as taxas de juros mais de curto prazo, mais baixas como estão,
agora é necessário que o investidor reflita e se planeje melhor com relação ao seu fluxo de caixa. Porque as taxas de juros de prazos maiores, por exemplo, de 3, 5 ou mais anos, elas estão significativamente maiores. Então, se você puder aplicar com prazos maiores e deixar por esse prazo todo, vale muito a pena. Agora, se você tem compromissos de dívida para pagar e você não tem outra fonte, então você vai ter, infelizmente, de se desfazer desses títulos e pagar essa dívida. Zaidan. E com relação à reforma tributária, porque o Paulo Guedes disse que na semana que vem, passada a eleição, ele volta a bater na tecla daquele imposto sobre transações eletrônicas, não é? Há algum receio de que, apesar lá no Congresso o pessoal dizer que não há clima para aprovar nada parecido, mas há algum receio em relação à possibilidade desse imposto? Olha, eu vou colocar uma visão pessoal. Eu acho que não existe mais aprovação de reforma tributária neste mandato. Não há tempo. Mandato, não é nem uma questão deste ano, é mandato. Mandato presidencial. Ô, louco. Então, não há mais tempo, porque, na verdade, a gente vai entrar no começo da disputa eleitoral já no próximo ano. Então, uma reforma tributária, no início, ela costuma ser um pouco traumática. Então, é muito difícil, politicamente, você iniciar um processo de reforma tributária. Então, o que se deve fazer agora é iniciar discussões, porque elas são longas, para ser aprovado pelo próximo mandato. Michel Viriato, professor de finanças do INSPER. Professor, muitíssimo obrigado pela atenção com a Rádio Bandeirantes. Tem vários ouvintes mandando mensagem. Já resolvi o que vou fazer com os meus dólares, não vou fazer absolutamente nada. Vou segurar o dia que o professor falar, larga esse dólar aí que agora vale a pena. A gente volta a se falar, tá bom, professor? Maravilha, muito obrigado a todos. Valeu, até mais. Obrigada, professor.